pessoal, tudo bem? Marco Oliveira, aí é Brasília. Vou apresentar hoje para vocês um estudo que nós fizemos com foco na análise de energia para o levantamento de uma demanda da curva de carga dessa edificação para a instalação de ar-condicionado. Esse condomínio basicamente ele é composto por 2 blocos, são 10 andares, 4 apartamentos por andar, totalizando 80 apartamentos. Bom, inicialmente vou aqui apresentar para vocês uma configuração básica do ponto de medição e um olifilar de como é composto esse condomínio. Então nós temos aqui nesse ponto aqui um disjuntor de entrada, que é um disjuntor de 400 amperes trifásico, entretanto ele está ajustado para 334. Tá? Ele tem aqui uma possibilidade de ajuste dessa corrente. Bom, ele é formado aqui por 2 blocos, como eu comentei, bloco B e bloco A, e a alimentação da área comum. Nós fizemos também uma análise do bloco B e do bloco A e da parte de serviços. Mas nós vamos ficar hoje com foco na parte de entrada aqui do sistema e também uma observação que nós fizemos do bloco A para que haja um balanceamento de carga em um determinado período que eu vou mostrar para vocês. Para fazer essa análise de energia, ela é muito importante, fundamental, a utilização de um analisador de energia. Para isso, nós utilizamos o analisador da IMS, é um PQ600G4. Esse analisador ele ficou instalado nessa região aqui de entrada dos cabos, né? São 2 cabos por fase, que a gente pode observar aqui, ó. 2 cabos por fase. Tá? E durante 7 dias, 24 horas. Esse analisador aqui ele é de grande valia para a gente, porque ele possibilita vários tipos de registros, né? Como tensão, corrente, potência ativa, reativa, aparente, energia direta e reversa. Caso o pessoal tenha sistema fotovoltaico, a gente consegue ver essa energia reversa também. Ou seja, ele é bem completo para as nossas necessidades. Bom, observando inicialmente esse gráfico, como eu comentei com vocês, né, o disjuntor está ajustado para 334 amperes. Tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho os 334 amperes, que seria a minha corrente máxima. E aqui nós temos, já visualmente, os 7 dias registrados, do primeiro dia ao último dia, toda a configuração de como foi essa demanda de energia durante o período de medição. E a gente observa alguns momentos de pico, principalmente dessa fase, que é a fase azul, né, que é a fase B, no caso, né? E também observamos que a fase roxa ela é a fase de menor consumo, que é a fase A. Tá? Então isso aqui já é uma observação importante que nós só podemos realmente analisar através desse gráfico com um analisador de energia. Tá? Bom, fazendo aqui rapidamente uma explicação de como é que foi feito e chegamos a esses valores, né? Então nós temos aqui a demanda instalada atual, né? Ou seja, a raiz de 3, que é 1,73, vezes 380, que é a tensão trifásica, vezes 296 amperes, que é a corrente de entrada dos cabos que nós consideramos. Por quê? Porque o disjuntor, apesar de ele estar configurado para 334, pela tabela da BNT, os cabos de 50 milímetros carregados, eles suportam essa corrente. Então, nós vamos, para esse cálculo, admitir as correntes do cabo e não a corrente do disjuntor, tá? Para ter uma segurança maior. Bom, chegamos ao valor de 194,59, tá? Foi o cálculo projetado. E aí passamos aqui de kVA para quilowatts, multiplicando por 0,92. Então, isso aqui é o que nós temos disponível, 179,02 kW. E aqui já a curva de demanda de energia no período. Né? Então, a gente pode observar novamente alguns picos. Tá? Esses picos aqui nós já sabemos a motivação. Tá? Isso aqui é um horário entre 19 e 22 horas, que é o horário que o pessoal retorna do trabalho, da escola, e vão, no caso, utilizar os chuveiros. Os chuveiros
são os equipamentos de maior consumo dentro de um apartamento. Bom, como temos 179,02 projetados e a nossa pior situação foi 50,56, nos resta disponível para edificação 128,46. Então, para edificação, que vai estar alimentando os 2 blocos e os 80 apartamentos. Tá? No caso, 84, me desculpem. Bom, então nós temos uma fórmula. Nessa fórmula, em função dessa disponibilidade, eu tenho uma opção de utilizar um aparelho de 9.000, que me daria 54 de necessidade, tá? Para edificação, um aparelho de 12.000, que daria 73, e um aparelho de 9 mais um de 12.000, que comportaria 99. Ou seja, as 3 opções, ela possibilita nós utilizarmos os aparelhos do ar-condicionado. Importante lembrar aqui também que não houve esse levantamento, mas já algumas unidades já dispõem de aparelho de ar-condicionado. Então, ou seja, nós temos uma capacidade um pouquinho mais tranquila nesse aspecto. Tá? Bom, aí nós chegamos o que é de fato a ideia dessa live, mostrar novamente a importância de uma análise de energia. Como nós vimos anteriormente, nós tivemos um pico de corrente que foi baseado, inclusive, no monitoramento anterior. Aqui nós já estamos fazendo o monitoramento do bloco A. Então, no bloco A, nós tivemos um pico, tá? Nesse dia aqui, ó, às 21 horas e 40 minutos, nós tivemos um pico de 68 amperes, sendo que o disjuntor que alimenta esse bloco, ele é de 80 amperes. Esse pico ele teve uma duração de 20 minutos. Então, fica evidente que, a partir desse ponto, né, a gente vai entrando com os chuveiros. Tá? Então, durante esse período, provavelmente entraram vários chuveiros em operação. E a partir desse ponto, também a gente começa que os banhos vão terminando e os chuveiros vão sendo desligados e a gente retorna ao ponto normal sem os chuveiros. Tá? Então, eu considerei aqui esse intervalo de 20 minutos. Outro ponto importante que a gente pode observar é que as outras 2 fases, olha só, nesse período tiveram um consumo muito baixo. A fase B e a fase A, elas tiveram um consumo muito baixo, né, para 80 amperes trifásicos. Né?